Pai do Senhor a todos, estou aqui com o livro Enciclopédia do Protestantismo. É uma obra da editora Agnus e um bom livro, um autor francês. É um grande livro, são 2.000 páginas, quase 2.000 páginas. E aqui, como diz o título, né, é uma enciclopédia do protestantismo. Então esse livro ele vai tratar sobre basicamente a história do protestantismo, desde a Reforma até aí o século XX. Vamos falar dos grandes personagens da Reforma. Tá aí a estátua aí, o monumento à Reforma lá em Genebra, né? E outras fotos aí de vultos da Reforma. Vai falar sobre os reis, os governantes da época da Reforma, o que fizeram, várias pequenas biografias de todos aqueles que envolvidos na Reforma, e não só na Reforma em si, mas durante esses 500 anos, né? Mas focado principalmente ali na época da Reforma. Vai falar sobre doutrinas, as principais doutrinas da Bíblia, da Reforma, né? Segundo a Reforma. Falar sobre amor, sobre Deus, sobre Jesus e etc. Vai falar vários temas como aborto, como é que a Reforma e a Igreja Protestante ela vê o aborto. Vai falar sobre os concílios das igrejas, ou seja, vai falar sobre muitas coisas referente à Reforma e ao protestantismo em si, né? É um bom livro, é um bom livro. Não li ele todo, com certeza, são 2.000 páginas, né? Estou lendo aos poucos e às vezes eu uso para consulta. Ele falha no sentido de muitas das vezes a biografia do personagem ser curta, né? Mas eu entendo, é muita coisa para ser tratada, mas assim ele vai nos pontos, eu vejo que ele vai nos pontos principais. Ele não enrola, não enrola. E eu tenho gostado porque eu tenho visto muita coisa boa aqui, muita coisa boa mesmo. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, né? Como eu falei, é uma enciclopédia do protestantismo francesa. A França não tem muita tradição no protestantismo, né? É um país católico na sua maioria. Hoje é até agnóstico, né? A maioria dos franceses eu acho que são agnósticos. Já estão partindo aí para o lado ateu. Fora isso, a religião predominante é o catolicismo. E o protestantismo na França hoje é pequeno. Já foi maior, já foi um país reformado, né? Reformado não, a reforma teve uma grande penetração na França. Era para a França hoje ser um país que nem a Alemanha, meio dividido, né? Meio protestante, meio católico. Porém, os católicos ali fizeram ali a grande extermínio dos protestantes, né? A noite de São Bartolomeu, por exemplo, onde a rainha ali da França orquestrou ali uma perseguição brutal ao protestantismo. E só naquela noite morreu mais de 10.000 protestantes em Paris. E muitos fugiram para a Europa, fugiram para a Alemanha, fugiram e deixaram a França e abafaram a reforma protestante na França. De maneira que fugiram para a Suíça, né? Calvino é um refugiado francês na Suíça. Calvino fugiu para a Alemanha, depois foi para a Suíça. Então acabaram ali com o protestantismo na França. Porém, existe um remanescente na França hoje, porém devemos saber que a cultura e a tradição protestante na França é muito pequena, mas essa obra foi produzida na França por um francês. E, por exemplo, falando de João Ferreira de Almeida, ele falando de João Ferreira de Almeida, né?
E uma coisa que eu sempre batia na minha mente, que eu não conseguia aceitar muito, não tenho acesso, infelizmente a gente não tem muito acesso a biografia, né? Um livro biográfico de João Ferreira de Almeida, e eu particularmente não tenho. E eu ficava um pouco pensativo sobre aquela história que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português com 16 anos. Eu achava muito fantástico, muito irreal o feito de um adolescente, né? Caraca, a minha Bíblia que eu tenho na minha mão em português é obra de um adolescente. O que é que um adolescente... Ele começou com 16 anos, né? Mas ele publicou ela muito novo. E caraca, um adolescente, eu tenho na minha mão uma obra de um adolescente. E é boa. E nesse livro aqui, eu descobri o mistério. Descobri o mistério desse adolescente. Realmente, João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia para o português muito novo, ali adolescente, a fase ali saindo da adolescência para a fase de jovem adulto, né? Só que quando foi publicado ali na Holanda, pela Sociedade Bíblica Holandesa, os holandeses não sabiam muito português, né? Não sabia muito português, mas uma pessoa ali entendida, encontraram uma pessoa ali entendida, e quando leu a obra, condenou o Novo Testamento em português, condenou erros crassos, muitos erros, muitas falhas. E a Sociedade Bíblica Holandesa juntou todo aquele material já publicado e queimou, jogou na fogueira. Sobrou poucas cópias, muito poucas cópias daquela queimação de todo o estoque. E João Ferreira de Almeida, ele foi estudar mais ainda, né? Foi ali estudar o grego, né? Outra língua. Aí, posteriormente, com quase 30 anos, aí sim ele publicou o Novo Testamento em português, e esse realmente saiu para ser distribuído. Então, dizer que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia quando era adolescente é verdade, porque ele realmente traduziu adolescente, mas foi queimada, essa obra foi queimada. E somente depois, muitos anos depois, que teve a obra que saiu realmente para distribuição, muitos anos depois. Então não é verdade que a nossa Bíblia é fruto de um adolescente. Nossa Bíblia em português, né? Então eu descobri aqui nessa enciclopédia um fato interessante. Tem muito pouca coisa sobre João Ferreira de Almeida aqui, porém o que tem é ali pontual e não enche linguiça, e tem coisa muito boa. Também eu descobri aqui sobre a Alemanha, né? Que a queda do Muro de Berlim, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, famoso, né? Muito falado na história aí, sempre revivido. Todo aniversário, todo ano, faz uma reportagem sobre a queda do Muro de Berlim em 1989. E aqui eu descobri que aquele movimento ali da queda do Muro de Berlim começou numa igreja, numa campanha de oração, numa igreja, numa pequena igreja. E essa campanha de oração para Deus derrubar o comunismo ali na Alemanha Oriental, uma campanha de oração, foi se estendendo para outras igrejas. E quando pensar que não, aquele movimento de oração virou manifestação. E chegou aquele ápice ali da maior parte da população da Alemanha Oriental ir para as ruas exigir o fim do comunismo. E se dirigiram ali para o muro ali que dividia Berlim, né? E derrubaram o muro. E com a queda do muro caiu o regime comunista da Alemanha Oriental. E a Alemanha foi reunificada. Aquele movimento de manifestações e a derrubada do muro aconteceu um efeito dominó, que os poloneses, vendo que deu certo na Alemanha Oriental, começaram a mesma coisa, a manifestação. Depois os tchecos, os húngaros, os romenos, os búlgaros, os letões,
Assim sucessivamente, todas as nações comunistas, a população se revoltou e foi um efeito dominó. Todos os países ali do leste europeu caíram, o comunismo caiu e chegou até a União Soviética. E a União Soviética também caiu. Coisa impressionante. Tudo começou com uma reunião de oração para Deus derrubar o comunismo. Então eu vi aqui nesse livro, nessa enciclopédia. Muito boa, muito interessante. Gostei, eu gosto muito, eu consulto de vez em quando e eu vejo que ela vai no cerne da questão. Apesar de as notas serem muitas das vezes pequenas, né? Mas eu vejo assim uma grande fonte de consulta, muito material aqui para ser estudado.